Um partido para chamar de seu. E não é para fazer parte, para integrar um grupo que defende determinadas ideias. É para ser seu mesmo. Um partido em que possa mandar, de quem possa ser dono. É o que o Jair Bolsonaro, hoje sem partido, deixa explícito quando fala sobre o tema. É o que ele tentou com o PSL e não deu certo. É o que ele tentou ao apostar na Aliança pelo Brasil, que não saiu do papel. É o que ele tenta agora, negociando com vários dirigentes do balcão partidário brasileiro, com olhos na campanha presidencial de 2022. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 28 de setembro de 2021, dia em que o jornal O Globo deu novos sinais sobre o destino partidário de Jair Bolsonaro. A reportagem afirma que o Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do presidente da República, está negociando a ida do pai para o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. É o partido comandado pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, que já esteve na cadeia por causa do escândalo do Mensalão e atualmente está de novo atrás das grades por ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das condições impostas pela família Bolsonaro é ter autonomia para escolher candidatos majoritários em estados-chave, ou seja, escolher os candidatos a governador do partido em 2022, assim como os candidatos a senador. Bolsonaro está atrás de um partido porque, pela lei brasileira, ninguém pode se candidatar a um cargo eletivo sem estar afiliado. O presidente tem até abril para fazer a escolha, num prazo aí de 6 meses antes da realização das eleições marcadas para outubro de 2022. O PTB, bola da vez nessas negociações, é um partido que foi fundado lá nos anos 40 pelo Getúlio Vargas. Um partido que, após a ditadura militar, virou um dos símbolos do fisiologismo no Congresso, e que agora se converteu num partido radicalizado, com posições extremistas. Recebeu nos seus quadros, meses atrás, integrantes da Frente Integralista Brasileira, que flerta com o fascismo. Se a gente for pegar os partidos aos quais o Bolsonaro já foi filiado, é grande a chance de se perder nas letrinhas. Atenção aí, ele foi do PDC, Partido Democrata Cristão, de 88 a 93, foi do PPR, Partido Progressista Reformador, de 93 a 95, foi do PPB, Partido Progressista Brasileiro, de 95 a 2003, foi do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, de 2003 a 2005, olha aí, portanto, o Bolsonaro já foi do partido do Roberto Jefferson, foi do PFL, Partido da Frente Liberal, em 2005, foi do PP, Partido Progressista, de 2005 a 2016, foi do PSC, Partido Social Cristão, de 2016 a 2017, e do PSL, Partido Social Liberal, pelo qual foi eleito presidente da República em 2018 e do qual saiu antes de terminar seu primeiro ano de mandato, em novembro de 2019. Bolsonaro, que foi deputado federal por quase 30 anos, então é bem rodado em termos partidários. Nunca se apegou direito a nenhuma sigla, nunca fez parte de suas cúpulas. Sempre usou os partidos como trampolim para os seus projetos pessoais, levando quase sempre junto os seus filhos políticos, o Flávio, o Eduardo e o Carlos. Quando se candidatou para a presidência em 2018, Bolsonaro praticamente alugou o partido. O PSL era uma legenda pequena, sem expressão. Aí foi o Bolsonaro lá, pegou o partido para ele, colocou no comando um aliado durante a campanha, o Gustavo Bebiano, e depois de eleito, devolveu o PSL para o Luciano Bivar, dono original do partido. Quando viu que o dono original estava reocupando os espaços, Bolsonaro foi lá e se desfiliou. Tão logo deixou o PSL em novembro de 2019, o Bolsonaro surgiu com a ideia de criar seu próprio partido, a Aliança pelo Brasil. Mas para criar um partido é preciso unir assinaturas, muitas assinaturas pelo país. E o pessoal que está envolvido na criação da Aliança pelo Brasil não está avançando muito nisso. Ainda não tem nem metade das quase 500 mil assinaturas necessárias para apresentar para a Justiça Eleitoral. Isso tem que ser feito até abril de 2022, então é pouco provável de acontecer. Por isso, o Bolsonaro está correndo atrás, namorando vários partidos, como o próprio presidente costuma dizer. A aliança vai dar certo, presidente? Seu partido? Eu estou namorando outro partido, tá? Onde eu seria dono dele.
como alternativa se não saiu a aliança. Você tá entendendo? Não é quando você está namorando um cara, tudo errado, você namorar aquele outro. Não é isso, não. Mas na política eu tenho que ficar ligado. Então há a possibilidade de eu ter um outro partido, porque a burocracia é muito grande. Não é apenas assinar ficha. É certificar em cartório, depois vem para aí. É uma complicação terrível. Aí o Bolsonaro, em março de 2021, admitindo que a Aliança pelo Brasil dificilmente vai sair do papel. E ele deixa claro que não quer integrar um partido, quer ser dono, literalmente. Além do PTB, ele já namorou o PP, ao qual ele já foi filiado, que hoje se chama Progressistas. Já namorou o PMB, o pequenino Partido da Mulher Brasileira. Já namorou de novo até o próprio PSL, ensaiando uma volta. Mas ele esbarra justamente no fato de que os donos atuais desses partidos não querem dividir a propriedade. A gente está falando nesses termos, falando em dono de partido, porque isso reflete o que acontece no quadro partidário brasileiro hoje. São mais de 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E, obviamente, a gente não tem aí 30 grupos com ideias sólidas e diferentes para o país. Tem muito partido que simplesmente serve como legenda de aluguel, ou, como quer o Bolsonaro, partido que está aí na prateleira para ser negociado. Por que ter partido é importante? Por que é importante para o presidente da República? Aliás, de onde vem essa ideia de partido? Olha, o partido político, na maneira como nós o conhecemos hoje, ele é uma instituição tipicamente moderna. Ele é, de alguma maneira, simultâneo ao surgimento da própria democracia, ou pelo menos do Estado representativo, né, como nós o conhecemos hoje. Quando você começa a ter eleições, quando você tem uma casa legislativa, um parlamento, e você tem disputa política aí, você começa a ver a criação de partidos. Acho que uma primeira questão importante é sempre lembrar que a palavra partido significa que ele é uma parte da sociedade. Então o partido nunca é o todo. E ele, de alguma maneira, dá uma informação para o eleitor. Olha, se você votar nesse pessoal aqui, você sabe mais ou menos o que eles pensam, para onde eles querem ir, quais são os interesses que eles defendem. Então o partido, além de tudo, ele pode ser um elemento facilitador da escolha eleitoral. Esse que você ouviu é o Cláudio Couto, cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, numa entrevista que ele deu para mim em outubro de 2020. Ele trata da ideia central da existência dos partidos, que reúnem, pelo menos na teoria, grupos de pessoas com ideias e projetos comuns e que buscam representar esses interesses quando são eleitos. Mas o que aconteceu na prática após a ditadura militar foi que o Estado brasileiro acabou criando mecanismos de financiamento que acabaram por incentivar a criação de cada vez mais partidos. Muitos deles se transformaram em siglas cartoriais, que vivem do fundo partidário e do fundo eleitoral. E assim a gente foi chegando à fragmentação atual. Essa fragmentação está na base de muitos problemas de representação que a gente vive no Brasil. Quando um presidente é eleito, por exemplo, ele não consegue levar para o parlamento um número suficiente de deputados e senadores que garanta uma maioria. Na verdade, não chega nem perto disso. Quando Bolsonaro foi eleito em 2018, o PSL elegeu 52 deputados, a segunda maior bancada, atrás apenas do PT. Isso dá algo em torno de 10% dos 513 deputados totais. Não dá para aprovar nada. Aí você tem que fazer alianças. E não é uma aliança com mais um ou dois partidos, é com vários. E nessa busca por maioria, nesse presidencialismo de coalizão, como se convencionou chamar o modelo brasileiro, o tempo inteiro fica a ponta solta. A chance de uma coalizão ser montada a partir de ideias fica muito difícil. Aí entra o fisiologismo. Partidos que emprestam seu apoio no Congresso apenas em troca de cargos e de acesso privilegiado ao orçamento público. Não importa o governo, a linha política e ideológica do governo. O que importa é cargo ocupado e emenda liberada. É o tipo de quadro que acaba por incentivar a criação de grupos como o Centrão, uma união de parlamentares de diversos partidos que apoiam qualquer governo, desde que tenham algo em troca. E nessa ocupação de cargos, não raro a coisa pode descambar para a corrupção. Apadrinhados de políticos que ocupam a máquina, vão lá e fazem acertos para desviar dinheiro de contratos públicos, que vão parar ou no financiamento de campanhas via Caixa 2, ou então no bolso de quem participa do esquema. Os escândalos são permanentes. Se na ditadura eles eram abafados pelos generais, quando o país se redemocratizou com imprensa livre e fortalecimento do Ministério Público, por exemplo, com a Constituição de 88, eles começaram a cada vez mais vir à tona. José Sarney foi alvo de uma CPI da corrupção. Fernando Collor sofreu impeachment em meio ao escândalo do esquema de PC Farias.
No governo Itamar Franco veio o escândalo dos anões do orçamento. Fernando Henrique Cardoso enfrentou as denúncias de compras de voto pela reeleição. Com Luiz Inácio Lula da Silva teve o mensalão. No governo Dilma Rousseff veio a Lava Jato. Com Michel Temer estourou o escândalo da JBS. E com Bolsonaro agora a gente tem as suspeitas de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. A sequência de escândalos ajudou a colocar os partidos em crise. Os partidos, espaços que funcionavam como uma ponte entre a sociedade e o poder, foram perdendo sua conexão com a sociedade. Mesmo aqueles que tinham base social sólida, por vezes acabavam se desconectando do eleitor. E o surgimento de novas tecnologias, a ascensão das redes digitais, criou uma espécie de concorrência aí de intermediação. O Brasil teve uma série de manifestações em junho de 2013, por exemplo, em que essa falta de conexão entre a sociedade e os partidos emergiu. Surgiram também aí novas organizações por meio da interação digital. As pessoas iam para as ruas e gritavam contra os partidos. Os manifestantes rasgavam bandeira de partido nas ruas. E os partidos, com culpa no cartório, foram se recolhendo. Você pode notar hoje que muitos deles tiraram a palavra partido dos seus nomes. O PMDB virou MDB, o PPS virou Cidadania, o PP, como a gente já falou, virou apenas Progressistas. E assim vai. Há inclusive uma crítica recorrente às operações anticorrupção, especialmente a Lava Jato. Elas revelaram mega esquemas de desvio e isso é bom. Mas também, segundo essas críticas, acabaram por criminalizar a política, criminalizar os partidos sem separar o que de fato era ilegal e o que era negociação legítima, coalizão legítima, dentro dos parâmetros normais do jogo político. Dentro do próprio Congresso, existem iniciativas para tentar reduzir o problema. A principal tem a ver com a fragmentação, com tentativas de diminuir o número de partidos no Brasil. Isso está em curso com mecanismos como o fim das coligações proporcionais, que beneficiavam os partidos menores, e com a cláusula de desempenho, que impõe uma votação mínima nos partidos em eleições para a Câmara, a fim de que eles continuem recebendo recursos públicos. Para o Bolsonaro, que nunca teve uma ligação forte com partidos políticos, esse quadro pós-Lava Jato foi bastante vantajoso. Primeiro, por surfar numa onda antissistema em que os partidos tradicionais apareciam como um dos representantes desse sistema que se queria superar, como a genie do establishment. Depois, ele se beneficiou também ao explorar um discurso em que se punha num lugar superior, explorando slogans de apoiadores como "Meu partido é meu país", ou o próprio slogan de campanha "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Por fim, o Bolsonaro teve uma outra grande vantagem. Ele era bem organizado nas suas redes digitais. Sua conexão se dava, portanto, sem a necessidade de uma intermediação partidária. O fato de ter se desfiliado do PSL ainda no primeiro ano de mandato ainda deu lastro a episódios como o ocorrido agora em maio de 2021. O Bolsonaro foi para o Rio de Janeiro, fez uma motociata e colocou no palanque o Eduardo Pazuello, general da Ativa e já ex-ministro da Saúde. Militar da Ativa não pode participar de evento político partidário. Mas o que o Bolsonaro alegou? Não tem nenhum viés político nesse ato, afinal, não estou filiado a nenhum partido. É o tipo de coisa que ainda cola bastante junto aos apoiadores mais radicais do presidente. O fato é que o Bolsonaro precisa agora de um partido. Tanto porque é obrigado por lei para disputar a eleição, quanto porque um partido pode dar alguma capilaridade regional para o presidente durante a campanha. Como mostra uma das exigências feitas ao PTB, ele quer escolher quem vai sair candidato a governador pelo partido, quer gente fiel. Isso porque ele se ressente de ter emprestado nome para candidatos como João Dória, em São Paulo, e o Wilson Witzel, no Rio, que depois viraram adversários, uma vez eleitos. Há também uma percepção de que os elementos que o Bolsonaro tinha nas mãos em 2018 talvez não sejam suficientes em 2022. Se lá nas últimas eleições ele subverteu a lógica da ciência política vencendo sem tempo de TV, sem uma estrutura partidária regional, agora tem que lidar com o desgaste de governar. Com um governo, aliás, mal avaliado, com crises em série, que vão da crise econômica à crise sanitária, que passa pela piora de vida dos brasileiros mais pobres, além, é claro, das tensões institucionais criadas pelo próprio presidente. Há praticamente um ano das eleições de 2022, as pesquisas mostram que o Bolsonaro mantém uma base fiel, mas por enquanto está bem atrás do Lula nas pesquisas de intenção de voto. Para o presidente, portanto, achar um partido é um primeiro passo para saber como conduzir sua campanha. Para o eleitor, a escolha também tem sua relevância, afinal, por mais avariados e desatualizados que estejam,
os partidos continuam sendo relevantes. Como conclui aqui para você o Cláudio Couto? Olha, eu acho que os partidos, eles cumprem algumas funções indispensáveis e insubstituíveis no processo democrático. Primeiro, são eles que apresentam candidatos ao eleitor e, portanto, disputam eleições. Segundo, são eles que têm de organizar o jogo político nas casas legislativas e, inclusive, nos governos. Qualquer organização que não chame partido que vier a fazer isso, na prática pode não ter nome de partido, mas vai desempenhar a função de partido. Então, desse ponto de vista, eu acho que os partidos permanecerão, ainda que diferentes da maneira como nós os conhecemos hoje. E quando eu digo diferentes, quero dizer, os partidos têm que se adaptar às novas circunstâncias, aos novos tempos. Não adianta no tempo do carro elétrico com direção autônoma, eu querer andar de calhambeque. Bolsonaro está atrás de um partido para chamar de seu e está atrás também de uma política pública que consiga responder ao atual quadro deteriorado da economia. Uma das apostas é lançar um Bolsa Família turbinado, rebatizado de Auxílio Brasil. Mas o governo está enfrentando uma série de problemas para tirar isso do papel. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, vai ou não ter Auxílio Brasil? Bom, o governo está se mexendo para tentar tirar o Auxílio Brasil do papel. E a ideia é que isso aconteça já a partir de novembro. Tem duas frentes que ele precisa resolver antes disso. A primeira é que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para criar um novo gasto permanente, como é o caso agora do Auxílio Brasil, que amplia o Bolsa Família, o governo precisa compensar isso com uma criação de receita. Aqui entra o aumento, até o final de 2021, do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre operações de crédito, cheque especial, resgate de ações na Bolsa, etc. Então esse aumento garante receita para novembro e dezembro de 2021 no Auxílio Brasil. A partir de 2022, a ideia é que a fonte de receita seja a tributação dos dividendos, que está prevista na reforma do imposto de renda. Essa reforma já foi aprovada na Câmara, mas ainda precisa ser votada no Senado. Então aí tem uma questão, se o projeto não está nem aprovado, como que ele pode servir como fonte de receita de um outro programa? Para garantir que isso não atrapalhe os planos do Auxílio Brasil, o Congresso aprovou ontem uma lei para liberar o governo para indicar uma medida que ainda está tramitando como essa fonte de compensação na receita. Isso recebeu muitas críticas justamente porque não tem muita garantia de que o projeto vai ser aprovado no Senado. Vamos acompanhar para ver o que acontece. Tudo isso foi só a primeira frente que o governo precisa resolver para avançar com o Auxílio Brasil. A segunda frente é aquela que já está se arrastando faz algum tempo, que é a dos precatórios. Os precatórios são dívidas judiciais do governo e em 2022 o valor que o governo precisa pagar nessas dívidas vai ter um crescimento atípico, que pegou a equipe econômica de surpresa e acabou ocupando bastante espaço no teto de gastos. O teto é a regra que limita as despesas da União a um nível pré-definido. E aí, para tentar aliviar a situação, tem algumas propostas que estão na mesa. E, por enquanto, a que parece mais provável, porque teve um princípio de acordo entre o Executivo e o Congresso, é a de criar uma espécie de subteto para os precatórios. Então vai ter um limite de quanto o governo pode pagar a cada ano, e o que não couber naquele ano fica para o próximo, no começo da fila. Se o governo conseguir emplacar isso, ele vai ganhar um alívio no orçamento para garantir que o Auxílio Brasil vai conseguir finalmente sair do papel. E Marcelo, por que essa política pública demora tanto para sair? Pois é, essa expansão do Bolsa Família é uma coisa que está sendo falada pelo governo desde pelo menos junho do ano passado. O governo Bolsonaro tentou emplacar esse Bolsa Família turbinado já na virada de 2020 para 2021, primeiro com o nome Renda Brasil e depois com o nome Renda Cidadã. Nenhuma dessas iniciativas deu certo porque o governo não achou espaço no teto de gastos de 2021. E agora, de novo, o Auxílio Brasil, que é esse novo nome, está pendente de questões orçamentárias para finalmente sair do papel. Vale a gente dizer que essa insistência do Bolsonaro com a criação de um novo programa de transferência de renda é uma aposta do presidente para as eleições de 2022. O governo teve o seu melhor momento em termos de aprovação lá em 2020, quando o auxílio emergencial criado pelo Congresso estava sendo pago em R$ 600. Também existem estudos que mostram que o auxílio ajudou a amenizar o impacto da pandemia na atividade econômica. Então, seja por causa desse lado da economia ou desse lado da popularidade política, o Auxílio Brasil acabou virando parte central do projeto de reeleição do Jair Bolsonaro em 2022. Esse texto você já pode ler no nexojornal.com.br. O Chile, que está às vésperas de uma eleição, foi palco de cenas preocupantes no fim de semana. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas protestou no sábado na cidade de Iquique, que fica no norte do Chile,
contra a imigração venezuelana no país. Os manifestantes caminharam pelas ruas carregando bandeiras chilenas e cantando o hino nacional. Aí, num determinado ponto do trajeto, eles juntaram objetos que pertenciam a esses imigrantes, coisas como roupas, colchões, bicicletas, até brinquedo de crianças, e tocaram fogo em tudo, fazendo uma grande fogueira em praça pública. O presidente do Chile, o Sebastián Piñera, fez aí um duro discurso condenando esses manifestantes. Só que um dia antes, a polícia, que é controlada pelo Ministério do Interior do governo dele, tinha ido às ruas dessa mesma cidade para fazer a remoção forçada desses mesmos imigrantes que, sem ter abrigo, estavam em esquinas e praças do local. Pelo menos 14 imigrantes tinham sido presos nessa ação do governo. O presidente Piñera é um ator central nessa questão. Em 2018, ele se engajou numa campanha internacional para derrubar o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, e colocar o opositor Juan Guaidó no poder. Como parte dessa estratégia, ele passou a denunciar o que seria uma crise humanitária na Venezuela e ofereceu facilidades para que imigrantes venezuelanos fossem para o Chile. Passados 3 anos, existem agora 500 mil venezuelanos vivendo no Chile. Eles respondem por 30% de todos os imigrantes que entraram no país nos dados de 2020. A estratégia de pressionar o Maduro não deu certo e o Piñera herdou esse passivo migratório. As demonstrações de intolerância e de xenofobia em relação à comunidade venezuelana ocorrem quando faltam apenas 2 meses para a eleição presidencial no Chile. O Piñera, que é reprovado por 54% dos chilenos, não pode concorrer a um novo mandato, porque a lei do país nem admite reeleição. Sua herança migratória passa uma conta salgada, sobretudo para a direita, que concorre com o candidato Sebastián Sichel, o segundo colocado nas pesquisas, com 19% dos votos. À frente dele aparece o agora deputado e ex-líder estudantil Gabriel Boric, com 25%. Daqui até a data da eleição, esse tema da imigração tende a ocupar um espaço crescente, desafiando os discursos de candidatos que a direita e a esquerda precisam falar para suas bases ideológicas, sabendo que, em caso de vitória, no dia seguinte vão ter um tema complicado para manejar. Da busca de Bolsonaro por um partido, passando pelos entraves do Auxílio Brasil e fechando com a xenofobia no Chile, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!